Um dirigente do CDS foi apanhado a chamar agiota dos judeus a Aristides de Sousa Mendes, a dar vivas a Salazar e à PIDE. E em tudo isto foi coberto pelo presidente do partido. Um líder partidário sugeriu a deportação de uma deputada para a Guiné-Bissau e os partidos hesitaram em dizer-lhe chega. Uma deputada perdeu a confiança do seu próprio partido e acabou a gritar na rua para quem a quis ouvir que do Parlamento não sairia porque nasceu para estar ali. Eu não vou permitir que ninguém me diga que eu não estou onde devia estar. Eu nasci para estar ali. Se acha que há qualquer coisa de estranho no ar, acrescenta à lista o PSD. Num dia, o partido admite usar impostos para pagar o cheque da redução do IVA e chegar a acordo com o Bloco de Esquerda. No outro, diz isto. Se fosse substituir este imposto por outro, estávamos a dar com uma mão e a tirar com a outra para que a carga fiscal ficasse inalterada. A Comissão Política reúne-se no meio deste clima estranho. Uma oposição perdida, um governo de orçamento na mala, mas com centeno de malas aviadas. Ora, aí vamos nós. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. Seja bem-vindo à Comissão Política do Expresso, gravada na manhã de terça-feira. Hoje vamos falar-lhe desta zaragata. O melhor é começar pelo dicionário. Zaragata, substantivo feminino, briga com pancadaria, desordem, motim, tumulto. À mesa tenho a Liliana Valente. Olá, Liliana. Viva, prometo não fazer uma zaragata. Miguel Santos Carrapatoso. Viva. E a Mariana Lima Cunha. Olá, David. Eu sou o David Diniz, bom dia a todos. Aqui, prometo, estamos todos em paz. Mariana, tu és a autora da notícia que mais deu que falar nos últimos dias. Era sobre Abel Matos Santos, sexólogo, líder da até aqui desconhecida Tendência Esperança em Movimento do CDS, que agora chegou à direção do partido, pela mão de Francisco Rodrigues dos Santos. O que tu fizeste foi recuperar algumas frases de Abel Matos Santos, escritas no seu Facebook, onde constavam pérolas como estas. Por que será que defendem Sousa Mendes, que foi um agiota dos judeus? Viva Salazar! Ele vive mesmo. Foi, sem dúvida alguma, um dos maiores e melhores portugueses de sempre. E ainda há isto sobre o 25 de Abril. É dia de lavagem cerebral. Mas o que comemoram eles? Ah, já sei. É a liberdade. A liberdade de abortar, de mudar de sexo de manhã e à tarde, de usar crianças de modo egoísta para satisfação de ideologias e projetos pessoais. É isto tudo que hoje se comemora em Portugal. Mariana, se não te importares, começa por aqui. Como é que chegaste a estas frases e qual é a verdadeira história deste Abel Matos Santos? David, eu ia só dizer, espero que nunca ninguém se lembre de cortar essas frases sem contexto. Eu acho que o próprio Abel Matos Santos vamos ouvir-te a dizer vontade. Viva Salazar de repente na tua voz. Estas frases, as posições do Abel Matos Santos já são tidas como polémicas há algum tempo no partido, embora nem todas estas posições fossem conhecidas. A Tendência Esperança em Movimento, como tu dizias, do grande público é desconhecida. Mas de quem segue CDS já, exato, do cada vez mais pequeno público que vai conhecendo o CDS é conhecida porque o Abel Matos Santos já esteve envolvido numa série de polémicas, de frases menos bem explicadas e portanto... ou por contrário, bastante bem explicadas, auto-explicadas. Exato, sim, ao contrário do que ele tem alegado, de difícil descontextualização, parece-me. E se é um exercício que eu recomendo aos nossos ouvintes, que eu recomendaria a semana passada, porque entretanto os posts foram apagados pelo Abel, mas antes disso acontecer era um exercício fácil de fazer. Era uma pessoa que percorria o Facebook do Abel e pronto, e foi o que tu fizeste. Entre essas frases que tu deste como exemplo, que foram algumas das que nós avaliámos como tendo em conta os valores do partido, e o CDS é um partido que se orgulha muito de ser um partido fundador do regime democrático.
e tendo em conta, pronto, os valores da nossa democracia que achamos relevantes para recuperar e para questionar. Mas há muitos outros, ou seja, quando eu procurava na sexta-feira os posts em causa para perceber se ainda estavam online, que deixaram de estar, encontrei pelo caminho uma pesquisa Abel Matos Santos Salazar no Facebook, dá-te uma variedade de resultados enorme. Entre eles, o difícil foi escolher, porque também há dia 25 de Abril é um luto nacional, que as pessoas que nos governavam eram outra loiça, que se houvesse um Salazar isto não estava assim, e há 500 variações. Estamos a falar, portanto, do verdadeiro partido dos taxistas, não é? Olha, eu sei que tu não podes contar detalhes, o sigilo é obviamente a alma da profissão, mas como é que as pessoas no CDS reagiram quando tu lhes contaste o que tinhas descoberto? Eu estou a avaliar o que é que volta mais tarde. Não. Podemos pôr o pi no CDS. E ajudar a Mariana nisto. Sim, havia algum vernáculo que eu não posso aqui recuperar a bem dos nossos ouvintes, mas não foi uma notícia pacífica no seio do CDS, nem para uns lados nem para os outros. Ou seja, queres dizer nem para os opositores de Francisco Rodrigues dos Santos, nem para a equipa de Francisco Rodrigues dos Santos. Porque, obviamente, o tema foi divisivo. Houve pressões para o Abel Matos Santos se demitir por iniciativa própria ou para o presidente do partido demitir, e, portanto, isso foi um cenário que esteve em cima da mesa, e isso ficou confirmado logo na semana que passou. E, por outro lado, há uma reação engraçada da parte da oposição, que é dizer que foi uma chatice o timing da notícia, porque em teoria seria até fácil o Francisco Rodrigues Santos dispensar já o Abel. E na prática não, porquê? Eu quero só, deixa-me só lembrar uma coisa. Houve olha, começa a autocitação, começa a maratona da autocitação. Numa peça que eu e o Miguel escrevemos, eu sei que ele tem saudades de ser citado aqui, portanto vou-lhe fazer esse favor. No fim do Congresso do CDS, nós dávamos conta de que houve um acordo entre o Francisco e o Filipe Lobo Dávila, que é o primeiro vice-presidente, precisamente para deixar de parte as posições mais polémicas que têm boa parte a ver com a TEM, com a Tendência, Esperança em Movimento, para acalmar um bocadinho o que se dizia sobre esta direção que ia ser ultraconservadora, que ia ser radical, e eles queriam deixar precisamente as posições mais radicais, que são as do Abel, de lado. E, portanto, a oposição o que viu aqui foi uma chatice, porque ele teria a oportunidade de pôr isso em prática e dizer, bem, nós tentámos unir as várias tendências e sensibilidades, mas com estas notícias sobre o Abel eu não o posso segurar e, portanto, que pena, deixei de ter esse problema, essa conciliação para fazer. Não foi isso que a direção acabou por fazer, por entender que ia dar um sinal de fraqueza 3 ou 4 dias depois de ter feito os convites para esta direção, deixar cair o primeiro membro da direção. Segurar um dirigente do CDS que chama a agiota dos judeus, Aristides, que diz Salazar vive e a PIDE foi uma das melhores polícias do mundo, é um sinal de... o contrário de fraqueza. Preencham o vazio. Não sei, lá está, é sinal de que a direção pode, não sei se daqui para a frente adotará ou não, mas neste primeiro caso que atingiu a direção, escolheu uma postura de cerrar fileiras e de se fechar em si própria e não de ouvir muitas vozes no partido que diziam, e houve muita gente, nomes mais ou menos notáveis, a pronunciar-se sobre esta questão. E, portanto, eu não falo dos notáveis, ou seja, por exemplo, Pires de Lima pediu admissão, foi o primeiro de Abel Matos Santos, mas poder-se desvalorizar porque já se sabe que é de facto um opositor declarado desta direção, mas houve outros nomes que vieram demarcar-se, dizem, eu lembro-me, não sei, por exemplo, o Telmo Correia, o Vasco Weinberg, que é judeu, que foi um candidato do CDS às europeias, fizeram declarações mais emotivas sobre o caso, dizendo que este não é o CDS em que eles acreditam e que não poderiam compactuar. Portanto, houve muita agitação dentro do partido, de pessoas que pediam à direção que se demarcasse claramente destas afirmações, coisa que não aconteceu, porque houve uma tentativa de marcação, perdão, mas ao mesmo tempo
pronto, o Abel continua na direção e há também ao mesmo tempo que há uma espécie de marcação, há a tese de que isto foi um ataque ao partido, de que nós tentámos colar um rótulo ao Abel e, portanto, isso parece meia desculpa, não é? Subscrita pela Comissão Executiva do CDS, que na sexta-feira à noite emitiu um comunicado falando em frases fora de contexto e em ataques ao partido, que levou a direção do Expresso a fazer um outro comunicado explicando ao CDS, caso o CDS ainda não tivesse percebido, que há frases que de facto não podem ter outro contexto. Miguel, o PSD está à beira de um congresso que procurará relançar Rui Rio. No Expresso deste sábado tu escreveste que, ao contrário de Pedro Passos Coelho, este líder do PSD não tem uma crença estrutural na união das direitas. Eu queria perguntar-te, esta situação no CDS, a par do crescimento do Chega, serão boas ou más notícias para Rui Rio? Ótimas, diria eu. Rui Rio está muito... Rui Rio... Foste muito exclamativo, Miguel. E o seu núcleo duro estão muito satisfeitos com esta vitória de Francisco Rodrigues Santos no CDS, porque de alguma forma olham para este novo CDS, pelo menos aparentemente novo CDS, como uma possibilidade de o partido segurar uma base eleitoral que o PSD não quer disputar. Ao contrário do que acontecia com a Associação Cristas, que queria nitidamente disputar o eleitorado com o PSD, este CDS parece ter abdicado disso. Parece querer ser um partido que vai da direita para o centro e não do centro para a direita. Acho que até estou bem a citar Francisco Rodrigues Santos. Citado de memória. Não se citou ele próprio, citou citei outra pessoa. E, portanto, o Rui Rio está feliz da vida, porque a estratégia é sempre essa, é sempre disputar o centro-esquerda ou centro-direita e esperar que os outros partidos à sua direita cresçam, porque há a tese de que, e aí é onde Rui Rio discorda de Pedro Passos Coelho e de outros que defendem uma federação das direitas como projeto para chegar ao poder. Rui Rio acredita que só conseguirá chegar ao poder se o PSD crescer ao centro e a direita crescer por ela própria. Desculpa perguntar-te, mas tu acreditas que um partido que começa defendendo um dirigente que grita vivas a Salazar, que tem tendência para crescer? Não acredito. E acho que as declarações são a todo nível lamentáveis. Não podemos esquecer que ainda assim Abel Matos Santos é uma minoria dentro desta direção. Certo, mas está na direção do CDS, não é? O problema é esse. O problema é esse. Esperemos que o CDS, pelo menos enquanto partido fundador da democracia, como dizia a Mariana, arrepie caminho. Mas também não podemos, de forma honesta, escolher a hipótese deste tipo de discurso ter adesão num certo eleitorado. Vemos que o Chega está em crescimento mais do que aparente. Sim, nós já vemos o Chega a mandar deportar Joacine, só falta mesmo alguém defender Salazar sem vergonha. Eu temo que isso resulte. Não gosto da ideia, mas temo que isso resulte. Do lado, e há pouco falavas do tal projeto de poder de Rui Rio e desta segunda fase do plano. Uma coisa é rejeitar claramente um projeto de federação das direitas. Outra coisa é ignorar que o PSD vai procurar, assim que tiver a oportunidade, uma aliança à direita. E isso é um dado interessante que tem sido introduzido aos poucos por alguns dirigentes do PSD e começa a ficar mais nítido à medida que nos aproximamos das legislativas. Eu não tomo como adquirido que Rui Rio feche a porta a uma aliança com o Chega, por exemplo. Com o CDS não fechará certamente. E acho que no futuro... Francisco Assis escrevia isso no Público, num artigo muito bom. O futuro da direita pode passar por uma coligação ou por um governo monopartidário liderado pelo PSD, com alianças circunstanciais no Parlamento, com os partidos à sua direita, nomeadamente o Chega. Uma espécie de geringonça à direita. E depois acrescentava, e isto é uma nota de reflexão muito interessante, e com alguns requintes de malvadez, Francisco Assis acrescentava que aí nessa altura, quando o Rio der a mão ao Chega de André Ventura, a esquerda vai rasgar as vestes, mas é importante lembrar que foi este PS que aceitou negociar e fazer alianças com um partido que nega as Gulag, por exemplo. Acho que a comparação é exagerada, mas é um argumento de Francisco Assis e vai ser interessante acompanhar como é que o PS também vai olhar para este PSD.
Liliana. Sim. Eu Seria estava aqui, uma deixa-me geringonça... só acrescentar aqui ao Miguel. O Francisco Assis diz isso e não é assim, é lembrar que ele sempre foi contra a geringonça. Exatamente. Mas ele também Daí está a a minha fazer referência ao eco, requinte de isso. malvadez. Ele está a fazer eco daquilo que corre em certa direita, que é a comparação entre partidos como o PCP e o Bloco de Esquerda, que são também fundadores da o Bloco não, mas o PCP é fundador da democracia. E um partido como o Chega, que começa agora, nem sabemos muito bem o que é que grande parte das coisas eles defendem, e as que sabemos não são se calhar as melhores. Eu acho interessante esta comparação porque normaliza o Chega, e isto é aquilo que eu acho que está a acontecer neste momento. Há uma normalização do Chega através da comparação com partidos como o PCP. Nós sabemos que o PCP, eu não vou por aqui a defender o PCP, mas teve um papel histórico muito importante para a democracia. Depois outros virão a seguir a dizer que sim, mas tinha um projeto de poder que também não era correto, certo? Mas habituou-se à democracia, habituou-se a viver em democracia. A palavra habituou-se é verdade, habituou-se, é verdade. Ou podemos dizer o que quisermos, mas a verdade é que tem convivido em democracia. Portanto, eu acho que a comparação habituem-se à democracia. a comparação, sinceramente, a mim causa-me um bocado de arrepios, porque normaliza. Habituou-se à democracia, de algum modo. Mal ou bem. É que eu, a dada altura, ponho-me a pensar, esta comparação é entre um partido que tem defendido direitos humanos. É verdade, o PCP tem um problema com a Coreia, tem vários problemas, mas comparar o PCP ou o Bloco de Esquerda ao Chega, a mim causa-me arrepios. Atenção que eu não subscrevo a comparação de Eu sei, mas é que essa comparação interessante. tem sido muito feita e isso a mim causa-me alguns arrepios e gostava daqui. O artigo de Francisco Assis tinha pelo menos tinha seguramente uma virtude, que era alertar-nos para um caminho ou chamar-nos a atenção para um caminho que é provável à direita e talvez mais provável até do que a de uma coligação, que é aquilo que costumamos ver à esquerda, não é? Portanto, o que ele está a dizer é que pode haver uma simetria. Deixa-me só que de algum modo responsabiliza menos o Chega, portanto aproxima um bocadinho menos do poder. Deixa-me só acrescentar e clarificar a minha posição. Eu não subscrevo de todo a comparação de Francisco Assis, mas há de facto uma questão que nós temos que encarar de alguma forma, que é o duplo padrão com que a esquerda, alguma parte da esquerda, quer que nos habituemos a olhar para a direita, porque de repente tudo é. Pedro Passos Coelho era fascista, exato, toda a gente era fascista, e agora quando aparece um perigo, uma ameaça real à democracia, é a história do Pedro e do Lobo. Mas está tão gasto. Vou fazer um desafio, que é prospectivo também, mas pegando no artigo de Francisco Assis. Nós sabemos que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, quando tiveram de negociar um acordo escrito há 4 anos e meio com o Partido Socialista, nós sabíamos quais eram as linhas vermelhas deles, ou seja, eles abdicaram de posições mais extremadas, nomeadamente sobre a integração europeia, sobre o cumprimento ou não de regras de déficit, porque toda a sua prioridade discursiva, programática, era a devolução de rendimentos aos portugueses. Qual será a linha vermelha de um Chega? Pois. Bom, sim, não sei qual será a linha vermelha de um Chega. O que diferencia o Chega não é o pedido de devolução de rendimentos. E aliás, usámos esta infografia no jornal, na última edição de sábado, que cruzava um bocadinho os pontos em que estes partidos se cruzavam bem e os pontos em que não se cruzavam bem. Onde estes partidos, e agora refiro o Chega, mas também o CDS mais conservador, não se cruzam com a direita do Rui Rio em propostas mais, digamos assim, disruptivas do ponto de vista moral. Mas além das propostas, eu também acho que é preciso ter aqui em atenção o discurso. Certo, porque vamos lá ver uma coisa. E essa é uma preocupação do PSD. A política também é a forma e o discurso, e não é só a proposta escrita, porque André Ventura tem feito algumas coisas de forma muito inteligente, que é fazer propostas, e agora nós também até vimos que houve uma proposta que foi a primeira coligação negativa. Mas aqui a minha questão também é o discurso. Há uns anos, quando ele foi candidato a Loures, com a história por causa dos ciganos, mais tarde a direção do PSD veio dizer que não viu nada de condenável naquilo que ele defendia. Agora eu pergunto ao PSD se não vê nada de condenável num deputado que faz declarações como o André Ventura tem feito, nomeadamente em relação a outra deputada eleita, como é o caso de Joacine Catar Moreira.
fosse Joacine, fosse outra deputada qualquer, revêem-se naquela forma de fazer política, é porque não estamos aqui só a falar de propostas. A política não é só isso, também é discurso. Desculpa. Dois pontos só para enquadrar. A Liliana tem razão, e essa é uma das preocupações que passa pela cabeça dos dirigentes do PSD, esta questão de só contarão com o Chega se de alguma forma André Ventura se moderar. Isso é uma linha vermelha para que eu acho que ele ganha na não moderação. PSD. Por isso não sei se até quanto é que ele se vai moderar. Falavas há pouco dos pontos de contacto possíveis entre entre o PSD e o Chega, neste caso. Há alguns pontos de contacto. Se pensarmos na visão que Rui Rio tem do combate à corrupção, do que deve ser combate à corrupção, se pensarmos que Rui Rio tem uma visão com alguns tons de securitário, uma visão com alguns tons de aposta na questão da segurança, pode existir aí uma base um terreno comum para os dois partidos trabalharem. Mas claro que estamos há muito tempo das legislativas, isto é tudo na base das análises. Só dizer, porque a Liliana falava há pouco da questão do discurso. E o que é engraçado, porque também liga um bocadinho a Francisco Rodrigues dos Santos, é que no caso dele também ganhou sobretudo o discurso, ou seja, quando se vai ver a moção com que ele ganhou o Congresso, ou as prioridades que ele está a apresentar, elas são todas coincidentes com as bandeiras da Assunção Cristas, não há nada de propriamente disruptivo em relação à direção anterior. O que ganhou foi precisamente ele vendeu como uma forma diferente de falar, de fazer política, de comunicar, e portanto todo o discurso com que ele era associado, no estilo muito mais inflamado e assertivo, etc. E aparentemente conservador, nada disso se traduziu depois em propostas que tenham sido apresentadas. Eu acho que também aqui na questão nós estamos aqui a falar do posicionamento futuro das direitas e neste caso da opção que a direção do CDS tomou ao segurar um dirigente que dá sinais destes, é que eu acho que se nota neste momento, e foi a primeira semana da direção do Francisco Rodrigues dos Santos, é que há uma desorientação grande no CDS. O Francisco chegou à corrida tentando moderar e tentando acalmar um bocadinho em relação à imagem que tinha, que era do conservador, do radical e etc, e veio para garantir que não vai fazer isso, não colocou essas propostas à votação e depois viu-se encurralado no primeiro dilema que teve, que foi: e agora, quando é confrontado com, caso concreto, há aqui um dirigente que é tudo o que quiseram dizer que a tua direção era, ou seja, que é que defende Salazar, que defende a PIDE, que diz que a PIDE é das primeiras polícias do mundo. O que é que se faz em relação a isso? E aparentemente a direção tem aqui mixed feelings, que é eu não acredito que a maior parte sequer subscreva, ou melhor, eu sei que a maior parte não me subscreve aqueles ideais ou aquelas, e que era tudo o que eles não queriam que passasse cá para fora no início de uma direção que se quer aparentemente moderada. Mas a questão de se protegerem e de cerrarem fileiras dá o sinal contrário cá para fora. E é nesses momentos que se costuma ver o verdadeiro caráter das lideranças. Entretanto, Liliana, a geringonça de esquerda parece tão sólida como antes. Durante o fim de semana houve novas negociações, fecharam-se novos temas do Orçamento de Estado e, por coincidência, ou talvez não, a hipótese de uma coligação negativa no IVA da luz desvaneceu-se. Teremos afinal maioria para muito tempo? Tricky question. Eu acho que isto está a acontecer à direita. Também pode servir de nova cola para a esquerda. E eu que até estava um bocado cética em relação a que isso pudesse acontecer, porque há uma ruptura, já não há Passos Coelho para segurar, mas agora há uma emergência à direita que pode levar a que, sobretudo, António Costa ajuda, claro, mais. Tanto que houve este fim de semana uma última tentativa para evitar o cenário mais negro, que era haver uma coligação negativa no IVA. Não houve acordo, mas houve outros ganhos à esquerda e depois foi-se percebendo que afinal o IVA acabava. Eu acho que a maioria que aconteceu na anterior legislatura tinha bases muito programáticas, haviam medidas muito certas, estavam definidas. O que pode vir a acontecer, pelo menos em mais 2 orçamentos. Eu estou-me a lembrar que no próximo orçamento já há medidas muito específicas, como os escalões do IRS, que
já foi admitido pelo Governo que iriam rever e também mexer outra vez nos aumentos salariais da função pública. Portanto, eu acho que esta cola, entre aspas, à esquerda pode continuar durante mais algum tempo. O tempo aí estará se calhar para me desmentir, mas este fim de semana percebeu-se que quando as coisas apertam, às vezes conseguem chegar ali a consensos. Um dado curioso já agora, se me permites. Este fim de semana António Costa deu uma entrevista ao Jornal Notícias, onde parecia Bastante despedir-se extensa. de Mário Centeno. E ele dizia, toda a gente sabe que nada na vida é eterno. E sobre a avaliar, diria eu por esta frase, acho que Mário Centeno já nem saudades deixa, ou é exagero meu? Epá, eu acho que ele deixa saudades, eu acho que ele vai deixar um legado, mas também me pareceu que aquilo era muito em tom de bom, ele quer ir embora, então olha, vai, pronto. É assim um bocado, eu acho que foi Costa a habituar-se. Pronto, já voltar aqui a coisa. Foi Costa a habituar-se à ideia. Ou se calhar ele já está habituado, não é? Porque ele saberá há mais tempo as conversas que tem com o Ministro das Finanças. Mas sim, pareceu-me claramente que Mário Centeno não estará por muito mais tempo. A dada altura, nós sabíamos que se isto do IVA acontecesse mesmo, se calhar era o argumento para Mário Centeno sair. Não acontecendo, eventualmente poderá ficar mais um tempo, não sabemos, é uma incógnita, mas ele não parece mesmo com muita vontade. E esses sinais são tão vistos cá dentro como lá fora, porque no Eurogrupo já há muitas movimentações. E há movimentações porque se calhar já se percebeu que Mário Centeno não se terá empenhado assim tanto quanto os alemães gostariam, e agora já os espanhóis estão a tentar o lugar dele. Portanto, eu acho que isso... A partir do momento em que Mário Centeno dá sinais públicos de que pode não querer continuar, exatamente. há sempre quem preencha o vazio, não é? A vontade de preencher o vazio é óbvia. Mas deixa-me só dar uma nota dessa entrevista de António Costa ao Jornal Notícias, que saiu na Notícias Magazine. Ele parecia encurtar o tempo de vida de Mário Centeno no governo e parecia prolongar o seu, aqui pegando, citando o Miguel, ele também tem um projeto de poder. Ainda ninguém o tinha feito hoje. António Costa também tem um projeto também tem um projeto de poder que parece prolongar-se durante muito tempo na cabeça de António Costa, não só no país, porque ele diz pensar nas legislativas, como no próprio partido. Ele calma as hostes no partido a dizer eu ainda estou cá por muito tempo. Não meti os papéis para a reforma. Mas agora temos uma nova versão que é eu só vou parar de trabalhar lá aos 70. Vai continuar a aumentar a idade da reforma. Não, ele agora diz qualquer coisa como estou boa de saúde física e política. Não sei se estou a citar António corretamente. Costa tem 59 anos. 58. 58, portanto faltam 12. Muito bem. Pronto, é um projeto registado. de poder político a longo prazo. Uma pergunta para todos. Relativamente a Joacine Catar Moreira, agora que está livre do livre, ela viverá na antítese de Ventura? Mariana? Meu Deus, que profundidade. Ela viverá na antítese de Ventura. Não sei, eu acho que Joacine Catar Moreira... acho que o LIVRE, deixa-me aqui fugir descaradamente à tua pergunta, acho que o LIVRE teve um dilema difícil, é difícil decidir se preferem, ou seja, para um partido que teve durante tempo aspirações de, obviamente, ter representação parlamentar, decidir em tão pouco tempo que prefere aparentemente o mal menor é deixar de a ter em vez de ser representado por uma deputada que aparentemente não os faz sentirem-se representados. Isso é um dilema difícil, mas eu também acho que seria mais difícil. Esta foi provavelmente a última comissão política em que falámos do livro, nos próximos anos. Exato. Agora não sei se vamos falar de Joacine nas próximas, mas foi eu também acho divertido, que tenho a dizer. Foi bom enquanto durou, mas eu acho que seria mais fácil para Joacine sobreviver, não sei se na antítese de Ventura ou não, mas sobreviver no geral politicamente, se também já tivesse mostrado mais trabalho durante este tempo. Ou seja, o que eu acho que fica destes conflitos todos não foi só que há obviamente uma falta de entendimento, falhas de comunicação, zaragatas entre Joacine e o partido, mas há também, a meu ver, do que se viu até agora no trabalho da deputada, uma falta de preparação e uma falta de capacidade de mostrar projeto e de concretizar, aliás, as próprias propostas, que também não abonam muito a favor, ou seja, isto deixa de ser uma coisa que parece... se ela viveria na antítese de Ventura, porque aí ela funciona. Deixa de ser uma coisa que parece apenas uma zaragata entre os dois e que passa a ser um problema para ela também de sobrevivência no geral e de continuação. E há pouco falava da questão do duplo padrão e acho que de alguma forma temos que mudar
bocadinho a forma, lá está, como olhamos para Joacine. Joacine é uma populista, não tenho grandes dúvidas sobre isso. Apesar de partilhar muito da sua agenda, pelo menos dos méritos das suas propostas ou das suas ideias, nem tantas propostas, mas das suas ideias, a forma é que, desde que foi eleita até agora, tem-se comportado como tal, como uma populista. Desde a falta de preparação das propostas que apresenta, propostas como a questão dos bens culturais que deviam ou não ser devolvidos às ex-colónias sem base técnica e científica para sustentar a proposta, a excessiva personalização da mensagem política. Ela é a política do livro, ela sempre foi o rosto do livro, ela foi eleita sozinha, ela nasceu para estar ali. É uma populista com bom fundo, se quisermos, mas é uma populista. E portanto aí sim acho que ela funciona como antítese de André Ventura, só que é difícil de ser muito mais baixo que André Ventura e portanto nessa batalha a Joacine vai ficar sempre a perder. Liliana, para acabar. Eu acho que André Ventura vai viver muito na antítese de Joacine Catar Moreira, porque tudo aquilo que ela disser vai ser alimento para ele, e isto não estou obviamente a dizer que ela não deve defender as suas propostas, antes pelo contrário, estou a dizer que ele vai usar as propostas dela. Deve defendê-las bem, com exato, alianças, certo, mas com pontos, aquilo que nós já vimos foi que ela... Certo, estamos de acordo. A verdade é que ela apresentou uma proposta e foi atacada por ele, pessoalmente, portanto, ele sim vai viver muito nisto e isso vai alimentá-lo, mas obviamente eu acho que ela deve continuar a defender as suas propostas, não o tem feito muito bem. Só uma nota final, que nós há pouco estávamos a falar da forma e do conteúdo. Eu acho que nós neste momento, mesmo nós enquanto jornalistas, estamos a deparar-nos com uma coisa, que é, temos os pequenos partidos a dominar a agenda política, porque são muito... está a ser muito... ajuda-me? Barulhentos, sim, é verdade. Tem menos amarras, não é? Ou seja, eles podem dizer nós neste momento devíamos estar o que quiserem, a discutir se calhar mais conteúdo, e é verdade que isto é uma discussão com conteúdo, não estou a dizer que não é uma discussão com conteúdo, mas eles estão a ter realmente muito espaço e é uma questão que nós próprios se calhar devíamos estar a pensar se devíamos estar a dar mais espaço ao discurso e ao barulho ou à forma e ao conteúdo, neste caso ao conteúdo. Ora, eis um bom tópico para a próxima Comissão Política e é como dizia a maldição chinesa, viveremos tempos interessantes. E agora, aquela parte que mais nos diverte na Comissão Política. O que não te sai da cabeça, Miguel? Olha, curiosamente é uma frase minha na última comissão. Olha que surpresa. Como é teu apanagem. Desta vez é um bocadinho mais a sério. Eu na última comissão política disse, pelo menos... A propósito no comício de André Ventura no Porto, em que um dos seus apoiantes fez claramente a saudação nazi e não existiu qualquer demarcação em relação a isso, eu disse acreditar ainda que André Ventura pudesse ter uma nova oportunidade para demonstrar que é um democrata. E nós falamos sobre isso, as declarações dele sobre Joacine Catar Moreira são absolutamente lamentáveis e condenáveis, e nestas questões não pode haver meias tintas, não é? Ou estamos do lado dos democratas ou não estamos. E eu não estou do lado de André Ventura. A propósito disso, não me sai da cabeça um nome. George Steiner, um dos mais influentes pensadores europeus do século XX e XXI, que ontem faleceu. Fica-me na cabeça uma passagem da entrevista que há 3 anos ele deu à Luciana Leiderfarb e que o Expresso ontem republicou, contando o dia em que teve de tomar uma decisão difícil, rumar ou não para a América em plena Segunda Grande Guerra. E dizia ele assim: eu tinha ido visitar o meu pai a Nova Iorque. Almoçámos juntos num restaurante que ele adorava. Contei-lhe que tinha tido 2 ótimas propostas de 2 universidades americanas de topo. Repare, os meus 2 filhos já eram nascidos, eu tinha uma família para sustentar. Portanto, esta era uma decisão da maior importância para as nossas vidas. Ele já estava doente, ficou a pensar e limitou-se a comentar: só tu podes decidir, mas se deixares a Europa, Hitler terá ganho. Liguei à minha mulher, que estava aqui em Cambridge, e disse-lhe: não suportaria sentir de novo o desprezo contido nesta frase do meu pai. Seja o que for que tivermos de fazer, ficamos na Europa. George Steiner dizia que o verdadeiro crime é viver demasiado. Eu acho que só é crime quando se desiste de viver. Ele nunca desistiu.
Mariana, a ti, o que não te sai da cabeça? Quer dizer, isso é um bocado ingrato, não é? Agora, uma pessoa vai aqui falar de miudezas. Olha, eu ia falar... Isto foi um momento, devíamos ter acabado assim com este Eu também acho, quer dizer... Agora fala-nos dos teus pensamentos profundos, Mariana. Acho que ficou exato. Não, ainda bem que foste tu, porque o meu não ainda sai era da pior. cabeça à noite? Sim. Que questões sobre a democracia europeia que não... Que livro tens à tua cabeceira sobre a democracia? Estou já a tentar inventar aqui rapidamente. Isto não foi um livro. Isto é um sei, texto foi. assinalado. Estás a no sentir-te Expresso, culpado, é maravilhoso. David, Estou a o sentir suficiente. ligeiramente culpado agora. Eu ia dos falar... teus hobbies, Mariana. Não, eu vou ser populista perante o intelectual da vida e dizer eu vou falar do que interessa às pessoas e dos problemas das pessoas. Porque nós estamos neste momento na meio da votação na especialidade do orçamento e, portanto, infelizmente isso é que não me sai da cabeça. Espero que seja rápido e indolor o resto. Mas a questão do... Quero só trazer rapidamente a questão do IVA da eletricidade aqui à Comissão Política. Eu acho... que nestas questões se vê um bocadinho aquilo que depois é difícil de explicar para fora e de explicar, porque acho que são posições de difícil explicação. Quando nós temos os partidos, quase todos, neste caso uma união, direita e esquerda, a dizer que o IVA deve descer, neste caso o IVA da energia, e a repetir semanas a fio que isto é uma medida justa, que isto é que preocupa as pessoas, que é transversal, que os pobres portugueses têm de ter os bolsos mais ocupados e etc. Eu acho que o mínimo que podia acontecer, e pergunto mesmo se não devia haver uma negociação honesta, que sentasse PSD, Bloco, seja o que for, à mesa, em que se não conseguirem depois chegar a uma conclusão, um acordo, certo, mas quer dizer, um esforço real e não só retórico para aprovar uma medida que, se de facto acreditam que faz diferença na vida das pessoas. Acho que esta espécie de jogos e recuos e fingir que há uma contrapartida que depois afinal não se vai aprovar já cansa um bocadinho e incomoda-me um bocadinho esta incapacidade depois. Isto é de facto o Parlamento, ou falta de vontade. Deve haver uma negociação, exato, mas então acho que o devem dizer claramente, se não é essa uma intenção e não é essa uma... Sim. A Mariana tem portanto... faturas da luz em atraso. Claro. Não, eu já estou farta de dizer aqui na redação que eu sou, pronto, vou confessar que sou apoiante desta medida, gostava muito, porque quer dizer, EDP não é fácil. Pronto, deixo aqui um apelo em nome pessoal aos partidos que se entendam para eu pagar menos no fim do mês. Liliana Valente, e qual é o teu livro de cabeceira sobre democracia que não te sai da cabeça? É incrível. A pressão. A pressão que eu estou a sentir neste momento. Não, mas por acaso eu trago um assunto muito divertido, mas ao mesmo tempo muito importante, que são duas mulheres latinas super poderosas, a Shakira e a Jennifer Lopez. As verdadeiras pensadoras do nosso tempo. E são verdadeiras pensadoras do nosso tempo. Porquê? Porque numa altura em que a América vive o que vive e que está à beira de eleições para a presidência, e temos uma pessoa lá que se chama Donald Trump, que quer fazer um muro para o eterno muro no México. Temos duas latinas a mostrar-lhe o que é, e eu agora vou citar não o Miguel, mas a Jennifer Lopez, a J-Lo. É sempre bom citar a Jennifer Lopez. Que não quer demais. Ela diz qualquer coisa como all of us together, não é? Nós todos juntos é que mostramos o que é este país truly great. E eu acho ir ela usar a expressão truly great porque Donald Trump queria fazer America great again. E eu acho que não foi só o espetáculo que elas deram no intervalo da Super Bowl, foi muito mais do que o espetáculo, foi a mensagem que elas levaram, e isto não me sai da cabeça, porque realmente precisamos mesmo que haja alguém que fale, e fale alto, e fale para milhões de pessoas ouvirem. Muito bem, foi a Comissão Política, desta vez dedicada à Zaragata Vigente. Despedimos-nos com um agradecimento à edição sonora de Ruben Tiago Pereira e também à maravilhosa ilustração do Tiago Pereira Santos. E com uma música escolhida a pensar em Abel Matos Santos, o agora famoso dirigente do CDS, que é também psicólogo clínico e sexologista, com consultas no Hospital de Santa Maria. Sim, é mesmo um aviso. Até para a semana.